Questão 9. Como vimos, a língua acompanha as mudanças pelas quais passa a sociedade. Por exemplo, não faz muitos anos, o nosso país passou por um momento em que foi governado pelos militares, conhecido historicamente como ditadura militar, 1964 até 1985. Aquele período representou inúmeras transformações na sociedade brasileira, desencadeando inclusive mudanças socioculturais. Pensando nisso, faço uma pesquisa para identificar palavras e expressões que eram comuns naquela época e que hoje praticamente não são usadas. Se for necessário, entreviste algum adulto que vivenciou essa época. Então vamos lá. A nossa língua, ela é social, ela recebe influências sociais e culturais constantemente. Então, na época em que vivemos a ditadura militar, houve aí mudança social, mudança cultural. E isso foi refletido na língua portuguesa, na nossa língua, porque a língua ela é social. Há palavras e expressões que eram utilizadas lá na época da ditadura militar que hoje em dia não são utilizadas, porque o contexto em que vivemos não é esse mais. Então, a nossa língua hoje em dia já recebe outras influências, certo? Tanto sociais quanto culturais, socioculturais. Então, nessa questãozinha vocês vão pesquisar, né? Pode ser na internet, pode ser em livro de história também, pode ser bem útil para vocês encontrarem. E também é bem válido vocês, se vocês conhecerem, vocês conversarem com alguém que viveu na época da ditadura, né? E aí vocês vão observar palavras que eram utilizadas nessa época e que hoje em dia não são utilizadas mais. Porque, por exemplo, não reflete mais o que a gente vive, né? Um exemplo, por exemplo, nós temos aí a palavra censura. Hoje em dia a gente quase não ouve mais essa palavra, porque ela não faz mais parte tanto assim, não é tão latente quanto era lá na época da ditadura militar, né? Outra palavra também, que é tortura. Então são palavras aí que refletiam ali a situação social vivida na ditadura militar, mas que hoje em dia não ouvimos, e se ouvimos, às vezes nem tem o mesmo sentido que era utilizado lá na época da ditadura militar, tá bom? Então vocês vão pesquisar, então dá para pesquisar bastante palavras aí, tá bom? E colocar a resposta aí da questão 9, tá? Como resposta pessoal, porque a partir da pesquisa de vocês, a partir de quem vocês entrevistarem, é que vocês vão construir a resposta, tá bom? Não é nada engessado, tá bom? Questão 10. Uma forma interessante de perceber os preconceitos comuns na sociedade consiste em perguntarmos às pessoas qual é o seu conceito, qual é a opinião sobre determinados temas. Por exemplo, um rapaz pergunta para uma moça: qual é a sua opinião sobre comida japonesa? Ela responde: para mim a comida japonesa é nojenta e ruim. Nunca comi, mas não tenho nem vontade de experimentar peixe cru. Agora, explique com suas palavras por que motivos essa resposta em relação à comida japonesa é preconceituosa. Gente, por que a mulher foi preconceituosa ao falar sobre a comida japonesa? Ela mesma disse que nunca comeu, então ela não conhece a comida japonesa. Então ela tem um preconceito, uma opinião, uma pré-opinião. Ela julgou antes mesmo de conhecer. Ela não sabe, não tem fundamento aí a sua resposta. Ela não sabe se a comida japonesa realmente é boa ou se é ruim. Ela não sabe realmente se ela gosta ou não, porque ela nunca experimentou. Não tem como ela saber se é bom ou ruim se ela nunca teve contato. Então ela julgou sem conhecer, tá bom? Então por isso que a opinião dela é preconceituosa, ok?
O livro vai falar sobre isso, que a opinião é preconceituosa exatamente porque não tem fundamento. Não há lógica em jamais ter comido comida japonesa e ter o conceito de que ela tem um gosto ruim. Então, para eu saber se quiabo é bom, para eu saber se jiló é bom, se comida japonesa é boa, eu preciso experimentar, eu preciso comer. Aí depois aí sim eu vou ter fundamentos para criar uma opinião, um conceito a respeito daquilo. Mas antes disso é preconceito, tá bom? Então a resposta dela e a fala dela é preconceituosa justamente por isso, porque ela não conhece, ela julgou sem conhecer. Vamos para a nossa questão 11. Como você certamente sabe, o Brasil é o único país da América do Sul cuja língua oficial é o português. Então, na América do Sul, apenas o Brasil, apenas nós brasileiros, temos o português como língua oficial. Em decorrência da colonização espanhola, nossos vizinhos adotaram o espanhol como idioma oficial. Somos, portanto, linguisticamente solitários por aqui, mas não se engane, não se fala português apenas em Portugal e aqui. O português é a língua oficial em 9 países de 4 continentes. A seguir, fizemos um quadro em ordem alfabética com a bandeira desses 9 países e colocamos algumas informações sobre eles. Escreva o nome de cada um. Se for necessário, utilize o mapa mundi da página 48. E lá na página 48 tem o mapa mundi. Vocês podem utilizá-lo aí para auxiliar na resposta. Vocês podem pesquisar também, pesquisar aí as bandeiras, que vai ficar mais fácil para vocês. A questão vai trazendo aí dados históricos e dados referentes aos países e vocês podem utilizá-los aí para pesquisar se vocês não souberem, tá bom? Vocês podem olhar em um atlas se vocês tiverem. E então, gente, essa questão aqui ela é muito importante, porque nós vamos conhecer aí países que têm a língua portuguesa como língua oficial. Nós, muitas vezes, temos uma visão limitada de onde se fala o português. Nós achamos que é apenas aqui no Brasil e às vezes lembramos que lá em Portugal também se fala português, né? Mas a língua portuguesa ela é língua oficial de 9 países, né? Em 4 continentes diferentes. Então, é muito bom nós conhecermos a nossa língua, não de maneira limitada, mas sim abrangente, até onde ela chega, né? Então, vamos lá? Questão 1, opção 1 aí, né? País da África banhado pelo Oceano Atlântico com aproximadamente 11 milhões de habitantes. Seu nome começa com a letra A. Então, nós temos aí um país africano em que a língua portuguesa, o português é a língua oficial, começa com A e a bandeira é esse daí, ó, é essa daí, né? Que é Angola. A Angola tem como língua oficial o português, tá bom? Mais pra frente a gente vai descobrir por quê, tá bom? Por que que a Angola fala português. 2. Essa é difícil. País com mais falantes do português no mundo, cerca de 204 milhões de pessoas, é a nossa casa. Gente, nós temos aí o Brasil, né? Nós temos aí conhecimento da bandeira, nós sabemos que o Brasil é a nossa casa e é o país com mais falantes do português, né? O Brasil ele foi colonizado, né? O português chegou aqui, a língua portuguesa chegou aqui, ela foi imposta, né? Como nós vimos lá na teoria do capítulo 2, né? Então, a partir aí da colonização, nós passamos a falar português. Esses outros países aí também ocorreu o mesmo, né? Portugal colonizou e impôs a língua portuguesa, ok? 3. Este país é composto por um conjunto de ilhas situadas no Oceano Atlântico a 455 quilômetros da costa ocidental da África.
A população residente é estimada em aproximadamente 435 mil pessoas. Nós temos aí a bandeira e as informações de Cabo Verde, tá bom? É um país em que se fala também o português. O português é a língua oficial. 4. Também localizado na costa ocidental da África, este país faz fronteira com o Senegal, ao norte, e com a Guiné, ao sul. Nós temos aí a Guiné-Bissau, tá bom? Temos a bandeira e as informações referentes a esse país que também possui o português como língua oficial. 5. Também localizado na costa ocidental da África, este país faz fronteira com Camarões ao norte e com o Gabão ao sul. As informações aí são ótimas para vocês irem aqui no Mapa Mundi e observarem, tá bom? Mas às vezes vocês já conhecem a bandeira ou conhecem alguma informação. Nós temos aí as informações e a bandeira referente à Guiné Equatorial, tá bom? Que também é um país em que se fala o português como língua oficial. 6. Diferentemente dos países 3, 4 e 5, este se localiza na costa oriental do continente africano, sendo banhado, portanto, pelo Oceano Índico. Seu nome começa com a letra M. Nós temos aí a bandeira e as informações de Moçambique. Em Moçambique também se fala o português, a língua oficial lá é o português. 7. Este é o único país europeu em que se fala a língua portuguesa. Daqui, ela foi levada para outros países, principalmente nos séculos XV e XVI, sendo o colonizador dos demais países vistos nesta questão. Nós falamos isso lá quando estávamos discutindo sobre o Brasil. O Brasil foi colonizado por quem, gente? Por Portugal. Portugal é um país que está lá na Europa, então é o único país europeu que fala o português, tem o português como língua oficial, tá bom? Então, 7, Portugal. 8. São duas ilhas principais localizadas na costa ocidental da África, no chamado Golfo da Guiné, e uma porção de ilhotas. Essas ilhas estiveram desabitadas até 1470, quando navegadores portugueses as encontraram. Nós temos aí as informações e a bandeira sobre São Tomé e Príncipe, tá bom? Que são ilhas em que o português é a língua oficial. Última questão aí, 9. É um dos países mais jovens do mundo, tendo conquistado sua independência da Indonésia em 2002. Veja, gente, isso é muito recente, né? Localizado no Sudeste Asiático, tem um território menor que o estado do Sergipe. As únicas fronteiras terrestres que o país tem ligam-no à Indonésia. Então, ali ele faz fronteira apenas à Indonésia, que é Timor-Leste, tá bom? Temos a bandeira e as informações sobre Timor-Leste, que é um dos países mais jovens em que também se fala português. A língua oficial é o português. Concluída a correção, a página 47, né, das atividades de gramática. Agora ficou para vocês responderem aí a página 49 até a 52, né? Essa atividade vai ficar aí para quarta-feira, vou explicar para vocês lá no grupo, vou mandar a mensagem. E aí vai falar sobre dígrafo, vogal, consoante, sílaba, encontro consonantal. E aí eu vou mandar antes dela, vou mandar hoje também para vocês a correção da nossa atividade da página 93. Vou falar um pouquinho sobre esse conteúdo aí dessas atividades de gramática da página 49 a 52 e vocês vão responder para mim, tá bom? Para quarta-feira, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, podem falar comigo, mandar mensagem, tá bom? E é isso. Tchauzinho, bons estudos para vocês, tá bom?